Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Case de Sucesso. Hoje eu estou aqui com a doutora Ana Luísa, do escritório Messano Advogados, e ela irá contar para nós como foi a jornada de sucesso e crescimento deles junto ao EasyJur. Eles iniciaram em 2024 com alguns desafios operacionais e estes já foram superados dentro da plataforma EasyJur. Ana, muito obrigada por topar participar dessa conversa. Eu tenho certeza que ela vai ser enriquecedora para quem nos assiste. E para iniciarmos, eu gostaria que você se apresentasse e nos contasse como era a rotina do Messano Advogados antes da chegada do EasyJur, principalmente no que diz respeito aos prazos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, uma honra compartilhar aí com vocês. Meu nome é Ana Luísa, né? Sou gestora jurídica e sócia da Messano Advogados. Como você bem falou, a gente iniciou a utilização do EasyJur em 2024. Antes disso, a gente utilizava um sistema que era muito rígido, as funções, muito difícil a visualização dele, e com isso a gente tinha uma rotina muito mais travada, né? Então, após o início da utilização do EasyJur, consegui ter uma visualização e um acompanhamento muito mais fácil da questão dos prazos e das audiências processuais. Perfeito. E qual que era a maior dificuldade, Ana, deste controle um pouco mais engessado? A dificuldade era em acompanhar essas atividades, era metrificar essas tarefas? Conta para nós um pouquinho sobre estes pontos, estes desafios. Então, as principais dificuldades eram a questão, né, da falta de indicadores, né, da forma correta, essa questão da visualização mesmo. Eu precisava entrar em cada compromisso, eu não tinha uma visão como eu tenho, né, na área inicial do sistema, que eu consigo ver de pronto quais são os compromissos do dia, o que está urgente, o que porventura está atrasado. O fato também de ter os comentários, né, eu não conseguia saber o motivo, né, que talvez é proposital que tal tarefa tenha sido adiada. No sistema antigo eu não tinha esses recursos, e de fato essas dificuldades, né, no sistema antigo nos motivaram a fazer essa troca de sistema. Perfeito. Um dos pontos de destaque de vocês foi a parametrização dos workflows. Por meio deste gerenciamento, deste fluxograma automatizado, vocês conseguiram fazer a delegação das atividades? Sim, de fato o workflow era nosso sonho de consumo aqui, era poder, né, colocar todos os nossos processos no workflow que fosse automatizado, né, que não dependesse de que uma pessoa tivesse que lançar novamente para outra determinada tarefa. E essa padronização resolveram, assim, 90% dos meus problemas aqui com relação à organização, né, interna do escritório, por ter mesmo essa visualização de um fluxo como um todo. Ótimo. E essa padronização dos fluxos, você acredita que trouxe uma celeridade para a operação? Com certeza. Hoje em dia, todas as áreas do escritório conversam através do fluxo, né? Eu não fico dependendo de mandar um e-mail ou de abrir um novo compromisso, né? É tudo muito orgânico. A pessoa faz lá a solicitação, ela encerra a dela, já cai para o meu administrativo, cumprir o que ele precisa, o administrativo encerrou, vai para o financeiro, tudo de uma maneira sequencial e orgânica, sem ter que demandar horas e horas ali de novos lançamentos. Perfeito. Chega um determinado momento que o escritório ele expande, né? Ele exige uma ferramenta mais automatizada e que o e-mail não atende mais, né, 100%. Até porque o controle por ali não é um controle, né? A gente fala de uma grande caixa de recebimento de atividades que não são gerenciáveis. E agora, dentro ali da plataforma, com essa delegação que vocês conseguiram construir dentro do sistema por meio do mecanismo de workflows, fico feliz em saber e coletar esse seu feedback de que, de fato, ele trouxe essa celeridade para a sua operação. Um outro ponto de destaque que a gente observa no número de vocês foi o gerenciamento do consultivo no nosso grande módulo de projeto consultivo. Ali vocês conseguiram criar uma organização dentro das nossas pastas consultivas e também criar essa estrutura de workflows. Conta para nós como que foi trazer essa operação consultiva de forma separada do contencioso dentro deste grande módulo. Sim, isso para a gente também foi um grande diferencial, porque o nosso escritório ele é em grande parte consultivo, né? Nosso número de consultas ele é muito grande, então eu precisava também gerenciar todas essas informações, né? Quando o cliente solicita uma notificação extrajudicial,
Hoje eu tenho todos esses fluxos bem desenhados no sistema, então, passo a passo, desde quem recebe até quem vai enviar pelo correio, acompanhar por e-mail, enviar ao cartório, remeter custas. Então, para o consultivo também é muito bom e a gente consegue ter uma visão assim, de todos os requerimentos do cliente, né, para poder gerar relatório e ter os indicadores mesmo das entregas que são feitas pelo escritório aos clientes finais. Bacana. E o bom disso é que você consegue ter essa visão separada. Eu tenho a minha visualização do meu contencioso, do meu processo, do grande volume em massa, eu tenho essa visualização também separada do consultivo. E se em algum momento eu precisar fazer a geração de ambos num local só, isso hoje é possível ali através dos nossos relatórios. Um outro ponto de destaque que a gente observa aqui nos seus números, que mais à frente a gente vai colocar ali os números deles, do Messana Advogados, do nosso blog, é em relação ao financeiro. Vocês conseguiram fazer uma consolidação, né, da entrega de demanda contenciosa e consultiva juntamente com o financeiro. Então, o mesmo cliente que eu entrego os meus prazos, que eu gerencio as minhas notificações extrajudiciais, é o mesmo cliente que eu controlo ali no meu financeiro. Sim, a gente fez, né, essa integração das demandas e dos custos mesmo operacionais, né? Porque o cliente ele quer saber quanto está custando esse processo, né, determinadas custas e tudo. Então a gente utiliza o sistema mesmo para otimizar isso e ter o acesso aos dados de forma mais palpável e mais fácil, né? Bacana. Então, acabou que vocês conseguiram consolidar essa gestão financeiro, o contencioso, o consultivo, tudo dentro dali da plataforma. Isso, eu consegui colocar tudo, inclusive porque eu tenho clientes que o atendimento é por hora, né? Então, essa questão para o financeiro ela é muito crucial. Então, hoje eu consigo mostrar para o meu cliente quantas horas eu gastei em cada hora, quanto custou cada hora, né, dividido por cada advogado que executou a tarefa, quanto custou um processo como um todo, né? Não só a despesa processual, como a despesa com os honorários também. Sim, e até aproveito o espaço para comentar um pouco sobre essa nossa ferramenta, essa gestão de timesheets, que é, né, uma engrenagem que a gente tem ali dentro do nosso módulo de agenda. Este ponto que a Ana está trazendo para nós seria a conexão das minhas atividades, os lançamentos de timesheet que eu coloco dentro de cada pasta, contenciosa e consultiva, juntamente com o financeiro. Ali dentro do nosso contrato, a depender do nosso plano, no caso deles o plano é o plano Growth, né? A depender do plano contratado, é possível criar regras de faturamento e facilmente o gerente financeiro consegue ter esse controle, gerar um relatório de timesheet e trazer esse não só o custo daquela hora, mas também o faturamento daquela hora. Bacana. Um outro ponto aqui que eu gostaria que você compartilhasse para nós, qual foi a maior mudança mesmo de mentalidade? Porque antes vocês estavam com um software um pouco mais engessado, não conseguiam ter essa visão de indicadores, de métricas, e aí com essa mudança aí acontecendo em 2024, passando a usufruir da plataforma EasyJur, qual foi a maior mudança de mentalidade? Porque não adianta só mudar de software, né? A gente precisa ter essa mudança de mentalidade para realmente fazer as coisas acontecerem. A maior mudança foi a equipe, né, abraçar mesmo essa mudança, esse uso, né, do sistema. Acredito que por ser um sistema mais intuitivo e visual, a equipe não teve muita dificuldade de se adaptar e com isso conseguiram entender a importância, né, de ter todos os lançamentos ali. A gente faz um acompanhamento ali, né, o próprio sistema já dá meio que um ranking, a gente já sabe quem está com coisa atrasada, quem não está. Então eu acho que isso foi muito mais fácil, né, para convencer todo mundo a utilizar o sistema da melhor forma possível. Acaba que estimula o próprio colaborador a acompanhar os seus resultados. A gente tem ali na plataforma os dashboards que entregam esses resultados facilmente. O advogado consegue acompanhar a quantidade de tarefas que ele entregou, a quantidade de atividades que porventura ficou ali em atraso, e os gerentes ali cobrar o retorno, os coordenadores. Por que será que aquela atividade ela de fato se encontra atrasada? Que bom que os seus colaboradores conseguiram se adaptar bem com a ferramenta. Esse ponto ele é crucial, é extremamente importante a gente contar com o apoio do time. De nada adianta, né, a gente construir algo que a gente idealiza para a operação se a gente não tem essa operação rodando ali dentro da plataforma. Fico muito feliz de saber que o seu time, né, conseguiu se adaptar bem ali com a nossa plataforma.
E Ana, para encerrarmos aqui, eu gostaria que você nos trouxesse um conselho prático mesmo para os advogados que nos assistem, que passam por essas dificuldades operacionais, que às vezes vêm de algum sistema mais engessado ou até nem utiliza sistema, utiliza um controle mais manual, por planilha. Qual que seria o conselho prático que você daria para eles, né? Nessa mudança que nem sempre é uma mudança, que às vezes pode ser uma mudança um pouco sensível, um pouco mais dolorosa. Eu gostaria que você trouxesse para nós um conselho prático para os advogados que enfrentam esses desafios operacionais. Eu acredito que existe muita resistência, né? Muita dificuldade, às vezes, principalmente para quem já usa alguns sistemas, tem muito processo, muitos dados lá. A migração é um processo doloroso mesmo, que todo mundo, né, teme por ele, mas, assim, para a gente foi uma ótima escolha, né? Foi ótimo a gente ter feito essa mudança, porque a gente se sentiu seguro, né, da forma como os nossos dados foram migrados, né? A gente teve essa segurança aí com vocês, todo o acompanhamento, né, na iniciação do sistema, os treinamentos dados para a nossa equipe. Então, isso foi fundamental para a gente. E, assim, quanto mais rápido as pessoas, né, puderem fazer uma alteração, uma contratação de sistema, eu acredito que mais fácil elas terão controle sobre a operação delas como um todo, né? A gente trabalha com uma coisa muito sensível, que são os prazos processuais, e hoje, com a ferramenta até mesmo, né, pela publicação que tem sido num local só, o fato do Exijur ele puxar essas publicações todas, né, todas as movimentações, de já entregar aquilo, até mesmo com a assistência da IA agora, né, para otimizar, com certeza poupa muito tempo dos advogados e dos gestores aí, dos escritórios. Bacana. Nessa fala final aqui da Ana, ela trouxe, né, uma ferramenta nova que a gente tem dentro de movimentações, que seria ali a IA, que traz a sugestão do provimento cabível. Ela lê ali o provimento, ela traz um resumo e sugere esse provimento cabível, facilitando para a controladoria, na hora de fazer aquele disparo de prazo, simplesmente fazer a revisão do que de fato essa IA trouxe ali para nós. Ana, muito obrigada por topar participar dessa conversa. Fiquei muito feliz de te ouvir. Espero poder encontrá-la novamente para fazer aqui a atualização do nosso case de sucesso. Para quem nos assiste, eu convido vocês depois a acompanharem os resultados do Messana Advogados dentro do nosso blog. Juntamente com, né, o que a Ana trouxe aqui para nós, ali nós temos um material bem robusto que de fato mostra esse retorno de investimento que o Messana Advogados já está tendo ao usufruir da plataforma Exijur. Mais uma vez, muito obrigada e até breve. Tchau, tchau.